começar falando do herdeiro, que morou 2 anos aí, o pai faleceu, né? Seu João era casado com a dona Maria, deixou 2 filhos, e aí o seu João falece e um dos herdeiros continuou morando lá na casa. E esse herdeiro que continuou morando lá na casa, né? Ele ficou lá, não quer pagar aluguel, o irmão até foi atrás uma vez, né? Falou de boca, e quem apareceu aí no seu escritório agora é o irmão do que está morando. Então eu tenho aí o Roberto e a Amanda. Quem apareceu no seu escritório é a Amanda, que quer cobrar o aluguel do Roberto. E aí, quais perguntas você tem que fazer nesse atendimento para você chegar na resposta concreta e responder corretamente o seu cliente? Primeira coisa que você tem que entender, e até gravei um vídeo hoje mais cedo, né, no Reels, quem viu o vídeo que eu postei, né? Primeira coisa que você precisa entender, né, para saber se você pode cobrar esses 2 anos para trás, é se houve alguma interpelação. E eu sei que aqui a gente tem muitos advogados que estão iniciando agora, ou às vezes nunca atuaram com inventário, às vezes já advogam há muitos anos, mas não atuam há muito tempo com inventário e não reconhecem, né, apesar de ser uma terminologia lá do Código de Processo Civil, né, nem é só do inventário. Quando a gente fala em interpelação judicial ou extrajudicial, significa que aquela pessoa ela tem que ter sido constituída em mora. Trazendo isso aqui para o português, o que isso significa na prática? Significa que para que eu possa cobrar esses 2 anos atrás que o Roberto está morando na casa do pai, né, do seu João, sem pagar nada, eu preciso que tenha havido uma notificação extrajudicial ou que tenha havido uma citação em processo judicial, uma intimação em processo judicial. Então, essa é a pergunta que você vai fazer para o seu cliente, a primeira delas. Olha, Amanda é a sua cliente que está aí na sua frente agora. Ó. Você está imaginando seu cliente? Porque esse cliente pode chegar para você. E você vai perguntar para ela assim, Amanda, tá, seu irmão ele está morando na casa que era do seu pai há 2 anos. E nesses 2 anos, você chegou a ele notificar alguma coisa? Aí ela vai virar para você e vai falar assim, não, eu só cheguei a conversar com ele falou que ia começar a pagar, né? Acontece isso demais. Mas ele acabou que nem começou a pagar e agora eu tô cansada, porque eu tô precisando do dinheiro e eu queria receber esses 2 anos para trás. Aí você vai virar para ele e vai falar assim, olha, Amanda, então o que acontece? Nesses casos, a gente precisa, né, ter o constituído o seu irmão em mora. Se você não mandou nenhuma notificação, se você não abriu um processo judicial, não tem como a gente cobrar esses 2 anos para trás. Mas a boa notícia é que a gente pode correr agora mesmo para já mandar essa notificação, porque mesmo que o processo de arbitramento de aluguel demore um pouquinho, né, para o seu irmão ser citado, a gente já consegue cobrar a partir desse momento da notificação que a gente fez aqui. Então, é muito importante isso aqui, já é um gatilho mental da urgência que você pode aplicar no atendimento para fazer o seu cliente querer fechar mais rápido. Lembra que eu falei que eu ia te ensinar aqui formas de você monetizar esse conhecimento? É muito importante que você use a letra da lei, os prazos, para fazer o cliente querer fechar mais rápido com você. Então, a partir do momento que você fala, então, a gente precisa mandar essa notificação o mais rápido possível para já constituir aí o seu irmão em mora, você aumentar a chance do seu cliente fechar agora com você, porque ele sabe que se ele não mandar, se ele não cumprir os requisitos, pode ser que ele não consiga cobrar. E aí você vai complementar a questão do prazo e falar assim, mas precisa cumprir alguns requisitos dessa notificação, senão vai chegar lá na frente e a gente não consegue, né, fazer com que ela valha. Por exemplo, eu não posso sair mandando sem que haja confirmação de que o destinatário recebeu. E é exatamente por isso que eu, Maria Júlia, eu indico que você que está aí do outro lado, advogado, você utilize ou o correio, né, com AR, que é aquele aviso de recebimento, ou você utilize o próprio cartório, né, de títulos e documentos, o CRTD, para fazer essa notificação extrajudicial. Ah, mas eu tenho um que é melhor ou pior? Não tem um que é melhor ou pior, mas pela questão da segurança jurídica, eu indico que você busque utilizar o CRTD, que é o cartório de títulos e documentos aí da sua cidade. Ah, ela é um pouquinho mais cara do que eu fazer pelo SEDEX? Sim, mas vai te dar uma segurança jurídica maior. Não é isso que você está buscando para o seu cliente? Então, a notificação ela vai ficar em umas 100, cento e poucos reais pelo CRTD, né? Vai depender, claro, da tabela de custos e emolumentos de cada estado, pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu estado aí. É bom você fazer uma pesquisa, mas indico que você faça essa notificação ou por correio com a R ou pelo cartório de títulos e documentos. Então, primeiro ponto aqui, seu cliente quer cobrar esse aluguel,
você vai falar da notificação extrajudicial, isso é um gatilho mental da urgência que você vai aplicar para fazer ele querer fechar mais rápido. Lembra, gente, que eu gosto de falar isso muito aqui. Gatilho mental, tem muita gente que associa a enganar os outros, não tem nada a ver com enganar. Eu estou utilizando um fundamento que de fato existe para fazer a pessoa de querer fechar mais rápido comigo. Aí você fala assim, não, mas a notificação, eu notifiquei a parte, ela já é obrigada a pagar? Muitas vezes tem gente que fica com medo da notificação extrajudicial e já começa a pagar o aluguel. Mas pode ser, e o que acontece na maioria dos casos, é que com a notificação extrajudicial, o Roberto lá, que é o irmão que está morando no imóvel, ele não começa a pagar. E aí você precisa explicar já para o seu cliente no atendimento que talvez a notificação extrajudicial ela não seja suficiente para o seu irmão começar a pagar. Mas é importante a gente fazer essa notificação, por quê? Porque eu vou conseguir cobrar retroativo a partir do momento ali que a notificação foi feita. Então, se eu precisar entrar com a ação judicial de arbitramento de aluguel, né? Às vezes, a gente que é advogado, me conta aqui, gente, a justiça da sua cidade é lenta ou devagar? Porque tem lugar que a gente demora 6 meses para conseguir citar uma parte. Já vi casos de demorar mais de ano para conseguir citar uma parte. Pensa, tá perdendo 1 ano de prazo que você poderia cobrar retroativo se você não mandasse essa notificação. E aí, uma pergunta que não quer calar, né? Às vezes, a Ana, né, e o Roberto, que são irmãos aí, que o pai faleceu, às vezes já existe inventário em curso do seu João, mas às vezes não existe inventário em curso do seu João. E qual que é a diferença da questão do pedido, né, de arbitramento de aluguel? Se tiver um inventário aberto, eu posso fazer esse pedido lá dentro do próprio processo de inventário? E a resposta é sim. O Código de Processo Civil e o Código Civil, eles não fazem menção expressa, nem que você pode, nem que você não pode. Então, você pode sim fazer um pedido dentro do próprio processo de inventário. E como que é feito esse pedido, né? Já que aqui a gente fala de prática. Por simples petição protocolada dentro do processo de inventário, você vai peticionar falando que um dos herdeiros ocupa o imóvel com exclusividade. Se você tiver provas, junte essas provas durante a petição e vai requerer que o juiz arbitre aluguel proporcional pelo uso exclusivo do bem. Caso o juiz indefira, ou seja, ele não acate o seu pedido, né, ou ele indefira, ou ele defira parcialmente, você pode sim, né, agora entrar com ação autônoma lá na vara civil pedindo esse arbitramento de aluguel. Então, assim, eu aconselho que você faça esse primeiro pedido lá dentro do próprio processo de inventário. Caso você não consiga, ou porque o juiz considere que falte provas, né? Às vezes o herdeiro alega que ele não está morando. E aí, né? Isso acontece na prática. E aí você vai precisar, às vezes, produzir provas, levar testemunhas, né? Aí, nesse caso, você vai ter que ir para as vias ordinárias, processo apartado de arbitramento de aluguel. Mas você não é bobo nem nada, você já mandou a notificação extrajudicial, você já constituiu esse herdeiro em mora e você vai conseguir cobrar o retroativo.